Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 13 de março de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Renúncia. Já estamos na página 167, que está dentro do capítulo 6, Novos Rumos. Temos por respeito, antes de iniciarmos o estudo, elevarmos o pensamento ao nosso Senhor Jesus para fazermos a solicitação do amparo e da assistência espiritual. Envolvidos, divino amigo, nesse clima de amor, de respeito, de amizade, de companheirismo e de estudo, Senhor. Porque cada obra espírita que estudamos seriamente, descobrimos a tua água pura e cristalina e bebemos dessa fonte. Nós te rogamos, divino amigo, que nos auxilie no entendimento, que as dores de Antero no mundo espiritual possa, Senhor da vida, ressoar no nosso mundo íntimo, para que cada um de nós possamos refletir, ponderar e pensar um tanto mais antes de nos avorarmos em atitudes equivocadas. Muito obrigado por esse momento de estudo e reflexão que todos nós fazemos e realizamos em teu nome, e que os nossos amigos espirituais que aqui se fazem presente possam conduzir esse trabalho em teu nome, nos auxiliando e nos inspirando sempre. Muito obrigado, amor de nossa vida, e é em teu nome que aqui estamos, Senhor. Então a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do capítulo 6, Novos Rumos, né? Semana passada nós vimos, passado 2 anos do desencarne de Antero de Oviedo, Emmanuel vai ver em que situação ele se encontra, né? A viúva da Vempor, Madalena Villamil, né? Ela está bem, com o amparo do padre, né, Damiano, que quase que diariamente vai à sua casa para eles terem as reuniões, os colóquios sobre as coisas do Evangelho e de Jesus e acerca da vida, da reencarnação. Ele orienta ela. A Dolores casou com Semiliberto, né? E Alcione cresce. E na semana passada a gente viu a situação que ele está no mundo espiritual, o Antero. Ele se encontra numa região de sombra e de sofrimento. Ele está há 2 anos que ele tem a impressão que são 2 séculos. Né? Tem horas que ele chora, tem horas que ele esbraveja. Ele ouve gargalhadas e zombarias. Mas passado esses 2 anos, no momento de lucidez, ele implora para Jesus que mande a mãe adotiva ir ter com ele. E a mãe adotiva vai conversar com ele. E nós estamos nesse momento desse diálogo em que a mãe o orienta. E quando ele quis uma hora se fazer de vítima, ela está nessa reprimenda. Então nós estamos em um diálogo no mundo espiritual entre Antero e a sua mãe adotiva, que era a sua tia nessa última encarnação, tá? Então nós temos aqui, quem estava fazendo a mãe? Era eu. Você e Antero de Oviedo, mundo espiritual. Antero, entretanto, tocado pelas angustiosas recordações terrenas,
obtemperou amargurado. Mas tudo no mundo conspirou contra mim. Não seria mais acertado dizeres que conspirastes contra tudo? Só uma parada rapidamente. Essa fala do nosso querido irmão Antério, mas tudo no mundo conspirou contra mim, é muito comum no nosso mundo íntimo. Nós sempre estamos transferindo as responsabilidades das nossas atitudes para o outro. Nos fazendo de vítima. Exatamente, nos fazendo de vítima. Então, nós sempre temos que parar e ponderar e trazer a responsabilidade para a nossa atitude. Alguém pisou no meu pé, sim, mas eu gritei e eu empurrei. Eu fiz essa atitude. O fato da pessoa ter pisado no meu pé, eu poderia ter N atitudes. Não precisava ter empurrado e pisado dela também. Eu poderia ter tido uma atitude mais adulta e mais humana. Porque quando ela pisou no meu pé, mostrou a sua semelhança com o reino animal, o verdadeiro cavalo. Eu estou falando dessa forma como meio que uma metáfora. Então, quando nós agimos também pisando no pé do outro, falar desse pisar emocional, eu estou agindo tal qual a criatura. Então, a vida, ela nos traz provações e lições. Eu realizo e faço da forma que eu quero. A responsabilidade passa a ser minha. Então, o Antério aqui se coloca numa posição de vítima e o mundo foi cruel com ele. Enquanto nós estamos nessa posição de achar que o problema é do mundo e não é teu, não há reforma íntima. Não há reforma moral. Não há. O primeiro ponto, meus irmãos, o primeiro ponto para existir mudança é reconhecer as minhas feridas. Enquanto eu não fizer essa autoavaliação das minhas feridas comportamentais, não vai existir mudança. Eu tenho que fazer uma avaliação e reconhecer quais são as minhas feridas. Feridas é os meus comportamentos inadequados. E dar a mão à palmatória. E a partir daí eu começo a me aperfeiçoar. Porque eu vou saber em qual ferida eu tenho que trabalhar. Enquanto não houver essa autoavaliação, não haverá mudança. Não haverá. Porque por que eu vou mudar se eu ainda não sei o que tem que mudar? Eu sou inocente. E é muito mais ainda quando eu faço essa transferência, dizendo que eu sou bom. O mundo é que não foi bom comigo. A culpa não é minha. A culpa não é minha, é do outro sempre. Não, mas o fulano me tira do sério. Não, você já vive fora do sério. Fulano foi só um instrumento para mostrar que tu está desajustado. Só isso. Quando nós estamos ajustados, está ajustado. Ninguém nos tira. A pessoa foi só um instrumento para mostrar a tua realidade interior. Só isso. Então, enquanto eu disser assim, o fulano me tirou do sério, eu tenho que dizer assim, o fulano me mostrou que eu ainda carrego enfermidades morais dentro de mim nessa área. O fulano é meu instrumento, Ele é o espelho, eu reflito. Entendeu? Essa é a nossa. Essa tem que ser a abordagem de pessoas que verdadeiramente desejam se aperfeiçoar. Enquanto nós estivermos na posição de querer nos colocarmos como vítima de tudo, mesmo sendo aparentemente, porque nós nunca somos vítimas de nada. Nunca. Então, enquanto eu estiver na posição de vítima, tenhamos nós certeza, não haverá mudança verdadeira. Então, você vê aqui uma pergunta, uma resposta, uma afirmação e uma correção, e dá esse material todo.
E Margareta diz: não seria mais acertado dizeres que conspiraste contra tudo? Foi ele que conspirou. Combateste os sentimentos nobres que te infundi na infância. Guerreaste a paz do nosso lar. Tramaste contra os seres nascidos em liberdade. Onde pus em teu coração os ensinos do Cristo, entronaste a indiferença. No caminho de duas almas, em união santificada por Jesus, semeaste a mentira e o sofrimento. Quem eram essas duas almas? Cirilo e Madalena. Ele mentiu, ele separou. Ele foi tão cruel, ele disse para Madalena que o esposo dela está morto. E ainda anuiu com a Susana para informar ao Cirilo que Madalena estava morta. É muita crueldade. Ainda botaram uma sepultura. Ainda colocaram uma sepultura. Então, semeaste a mentira e o sofrimento. Nas regiões por Deus destinada à vida livre, plantaste os espinhos da escravidão. Não teria sido misericórdia arrancar-te aos sorvedouros do mal, trazendo-te a esta noite desolada para que pudesses meditar? Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Essas amarguras atrozes obrigam-te a calar, para que a verdade te fale a consciência. Ainda para os mais broncos criminosos, endurecidos no mal, sempre surge um momento em que, premidos pela dor, são forçados a ouvir a voz de Deus. É fantástico, né? Abençoa as dores que Fala mais alto. Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Fantástico. Essas são atrozes, obrigam a calar. Que é para ele calar, que é justamente o que tu disseste. Para ele sair de vítima, ver a consciência do que ele fez, que foi escolha, né? Para ele se reeducar de novo. Que não é pro mal dele, né? Olha só. Não teria sido misericórdia arrancar-te aos sorvedouros do mal, trazendo-te a esta noite desolada, para que pudesses meditar o sofrimento. Meus irmãos, aonde normalmente, não é uma regra, aonde nós mais aprendemos é na dor. Às vezes nós passamos uma vida inteira com o narizinho em pé. Chega uma enfermidade, te leva para o fundo de uma cama. À medida que os dias vão passando, a pontinha do teu nariz começa a descer. E percebe que na hora da dor somos todos iguais. Abençoa as dores que te ferem o espírito. Abençoa as dores, porque as dores ele está sentindo agora no mundo espiritual, porque quando estava encarnado, essas amarguras atrozes, porque ele está sofrendo muito. Quando ele cometeu o suicídio, ele queria se libertar da humilhação de ser preso, de ser torturado e de perder todos os seus bens. Então ele queria se livrar de um sofrimento. A pergunta é, se livrou? Sofrendo muito mais. Muito mais. Então é um absurdo. Eu quero me livrar do sofrimento, mas eu não parei para pensar que eu vou mergulhar no sofrimento muito maior. A consciência, né? Não tem ninguém acusando. Não, ele se suicidou. Pois é, mas não tem ninguém acusando ele mesmo para ser. Sempre, sempre, sempre. O maior juiz é a nossa. E não tem como. Você pode mentir para o mundo, mas não tem como você mentir para si próprio. Nós sabemos e nos conhecemos. E o legal aí, tia, que ela fala que assim, no sofrimento, mesmo quando estamos sofrendo, é a misericórdia. Sempre misericórdia, né?
Porque a gente pensa quando está sofrendo, ai, fui abandonado, ai, o que foi que eu fiz? Ai, e aí como ela diz, é sempre misericórdia. A misericórdia te arrancou para te refletir, para coisa pior não te acontecer. Exatamente. Que pelo rumo dele ia ser coisa pior. Exatamente. E lembra que a morte não foi nenhuma retirada divina. Foi escolha dele. E que está numa situação muito complexa. E ela termina dizendo que os mais broncos criminosos, endurecidos no mal, sempre surge o momento em que, premidos pela dor, são forçados a ouvir a voz de Deus, que é a própria consciência. Aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. É o desejo de se reabilitar com o mal que realizou. Refazer a sua história. O réprobo, que é o condenado, qual filho ansioso por desabafar todas as mágoas no regaço materno. Aquelas palavras deram-lhe grande alento ao coração retalhado. E nós observamos aí a própria atitude da mãe adotiva, apesar de que ele rogou, ele solicitou, ele pediu, a própria atitude da mãe de vir até ele e de conversar. E é muito interessante isso no mundo espiritual, que a gente observa sempre a importância da mãe. Até com aqueles espíritos que estão em atitudes extremamente renitentes no mal. Extremamente renitentes no mal. Ela consegue, com aquela sua amorosidade, às vezes, trabalhar sentimentos extremamente endurecidos. É aquilo que diz, não há quem resista ao amor verdadeiro. E às vezes só ela. Às vezes só ela. Quando o filho vê a mãe, mais perverso que seja, ele já começa a chorar. Reconheço a enormidade das minhas faltas. Concordou humildemente. No entanto, mãe, fui órfão de todas as alegrias. Novamente ele se colocando na condição de vítima. Não foste tal, e sim, e só, um ser incontentável. Sempre querendo o quê? Mais. E nunca agradecendo o que tinha. Aspirações cortadas por um destino cruel. Ninguém pode alcançar felicidade quando transforma as aspirações em caprichos inferiores. Ela veio com chicote mesmo. Capricho. Qual era o capricho dele? Madalena, ela é minha, ela é minha, ela é minha. Ele perdeu toda a falta que ele cometeu, todos os erros mais abomináveis, foi porque ele não foi atendido no seu capricho pessoal, que era ter Madalena com ele. Perdeu uma encarnação inteira. Traduzindo num gesto relutância e desacordo, ei-lo a insistir. Todas as lutas terrestres ser-me-iam favoráveis se Madalena me houvesse atendido ao coração. Ao seu lado, eu cultivaria a virtude, fugiria do mal, teria vencido as mais rudes batalhas, mas... A nobre entidade, aproveitando a pausa reticenciosa, redarguiu com energia e serenidade, sempre se justificando. Ele não tem problema, ele não tem defeito, ele é o queridinho. Se a vida tivesse atendido os seus caprichos pessoais, ele estaria muito bem na fita. Então ele justifica tudo o que está acontecendo com ele, é culpa de Madalena. Porque bastava Madalena ter cedido e estava tudo bem. Olha que absurdo. Vocês entendem a dificuldade? O quanto do egocentrismo dessa criatura? E para não querer... E assim, como tu disseste antes, que isso é muito comum no mundo espiritual, e assim, o auto-engano dele. Sim. Que ele diz que se a Madalena tivesse ficado com ele, ele teria se emendado, teria feito as coisas. Nada. Ia aparecer mais adiante um desvio, uma coisa para ele. Vocês lembram dessa mesma fala aqui no iniciozinho do livro? Pólux.
É a mesma abordagem. O que ele diz? Se Alcione tivesse casado comigo, tudo seria diferente. Você lembra dessa mesma lenga-lenga? Se ela for comigo, eu juro. Eu juro que eu vou... Né? Você está entendendo? A mesma. Então, a gente percebe que isso daqui não é um caso isolado só desses dois. Ainda é um caso generalizado na sociedade humana. Sempre justificando, sempre achando que o problema é do outro. Nós temos que pensar assim. Às vezes você diz assim: ai, os filhos de fulano abandonou. Sim, tá, eles estão errados, que eles não deveriam ter abandonado. Pai e mãe, por mais errado que foram, é o dever do filho cuidar. Isso o filho avaliando. Agora, a mãe ou o pai deve avaliar assim: será que eu fui verdadeiramente uma mãe? Será que eu cuidei? Será que eu amei? Será que eu respeitei? Será que eu cultivei o sentimento de amor no coração dos meus filhos? O que fez com que todos eles me abandonassem na velhice? Porque às vezes nós temos idosos que são muito ranzinzas e só uma Alcione para aguentar. Então, é complicado. Então, às vezes, você na condição, você tem que parar e tem que pensar. Se você não fizer essa reflexão, você vai ficar só. Porque ninguém suporta muito tempo. Nós não temos várias Alciones reencarnadas. Somos seres ainda cheios de enfermidades e de encrenca. E que não aguentamos muito tempo. Então, que nós possamos realmente sempre parar e pensar: eu sou uma pessoa agradável de se conviver? É fácil conviver comigo? Né? Então, nós tínhamos que começar a fazer esse tipo de indagação para verificar se realmente o problema é do outro ou se o problema está em mim. E sou eu que tenho que me reformar. Não é o outro. Né? Não acuses tua irmã por faltas oriundas de tuas próprias fraquezas. Olha como ela é. Tua irmã, né? Madalena jamais te faltou com a exemplificação fraternal. Assediada por necessidades cruéis, foi tua amiga desvelada. Nas horas de incerteza, sempre teve uma palavra de inspiração para os teus projetos. Que mais poderias desejar? Ele abanou a cabeça e respondeu: Mas de coração foi sempre inflexível. Talvez um gesto de ternura, um beijo, uma esperança me salvassem. olha, se eu fosse a dona Maria, olha, meu filho, morra, porque não tem jeito não. Tá difícil. Olha como ele sempre está justificando. A felicidade, o sucesso. Não, no outro. Não, e a responsabilidade, o pior, ele está dizendo assim, olha, todas as minhas atitudes negativas, a culpa é da Madalena. Tudo foi ela. Tudo foi ela. Não me correspondeu, não isso, não aquilo. Então, isso é para nós nos avaliarmos, tá? Vamos fazer uma autoavaliação. Quando você estiver no dia a dia dizendo fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, e tirou minha paz, para pensar. Vamos parar para pensar. Porque né? não estamos muito longe Não de Antero, não estamos. Basta a gente pegar um trânsito horrendo, se alguém nos trancou, isso, aquilo, outro, a gente chega em casa encapetado. Ou no trabalho encapetado. Você diz o quê? Por que você diz? Trânsito acabou comigo. Aí você joga a responsabilidade em cima do quem? Do outro motorista que não tinha que me fechar. Não é. Exato. Você está entendendo? A gente está pegando um exemplo assim do dia a dia para nós percebermos que nós estamos bem próximos de Antero. Aquele bando de motorista antipático, incompetente. Mulher não sabe dirigir e eu sou mulher. Tu diz assim, o que deveríamos fazer? O que deveríamos fazer? Você está aqui no trânsito, você começa a se irritar. Você começa a se irritar e diz: lá estou eu. De novo. Novamente. Me incomodando com o erro alheio. Olha como eu sou ainda adoecida.
Você está entendendo? Então, esse movimento de estar atenta e de fazer uma autorreflexão já ajudaria muito no teu progresso. Quer ir para juro. Mas ficar se justificando, dizendo que o calor incomoda, que o trânsito é chato, que aquele chefe é insuportável, não. Tudo isso é instrumento para mostrar que tu precisas melhorar. Que nós precisamos melhorar. Enquanto há tempo. Como nunca te lembraste de lhe oferecer o carinho com desinteresse do coração? Por que não recordaste o beijo fraternal com cuja essência poderias retificar a mentira execrável que lhe agravou os padecimentos no mundo? Viveste, meu filho, aproveitando as situações críticas para forjar ações criminosas. Acompanhaste-lhe as lágrimas com atitudes frias e gozaste intimamente com a separação de duas almas que Jesus havia unido em suas bênçãos de amor. Que seria de ti se Madalena houvesse atendido aos teus arrastamentos inferiores, esquecendo os deveres sagrados de esposa e mãe? Terias uma noite mais densa, dores mais cruéis. Caíste, é verdade, mas ainda podes orar. Ainda tens a dádiva do pranto remissor. Gente, olha que informação grandiosa essa daí. O fato dele ter feito, de ter mentido, já proporcionou a ele um débito. Mas se ele tivesse alcançado, se Madalena estava viúva, ia ser pior ainda. Então isso aí fica uma advertência para cada um de nós, quando nós damos motivo para o outro errar. Vamos trocar em miúdo? Se você tem um funcionário, você sabe das tendências que nós carregamos, e você deixa ele muito solto, sem conferir, ele vai te roubar, e você também passa a ser responsável por isso. Porque se você tivesse sido mais enérgico, se tivesse conferindo um pouco mais, isso não é uma atitude perversa, isso é uma proteção para almas ainda adoecidas. Então, a Madalena foi extremamente severa, dura, com os seus princípios do casamento, com os seus princípios do coração. Nessa atitude dela, ela amenizou os débitos de Antério de Oviedo. Olha que interessante. Vocês entenderam isso? Terias uma noite mais densa, dores mais cruéis. Porque às vezes nós facilitamos para que o outro erre. Entendeu? Facilitamos para que o outro erre. Então não dê asas para o outro errar. Não dê corda. Largou, não conferiu. Deu oportunidades. A pessoa pode até roubar, mas não foi contigo. A pessoa pode até se sujar, mas não foi contigo, porque você foi uma pessoa atenta. Então, o que nós poderíamos rotular de bondade, nós vamos rotular de verdade de negligência. Porque nós temos que aprender a administrar tudo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Entendeu? Olha que lição. O sobrinho de Dom Inácio, que é o Antério, agora parecia flagelado por uma tempestade de lágrimas. Tinha a impressão de recuperar a razão, mediante aquelas recriminações lançadas face a face pela lealdade da mãe adotiva. Nada obstante os sofrimentos experimentados, ainda não havia tudo aprendido. Somente agora conseguia esmar, nota 3, avaliar
a extensão da sua cegueira criminosa no mundo. Até então ele ainda não tinha feito essa avaliação. Cometeu o suicídio, estava no mundo espiritual há 2 anos sofrendo e ele ainda não tinha feito a avaliação. Ele ainda, tanto é que a gente percebe no diálogo que ele se colocava na condição de vítima. A extensão da sua cegueira, né, criminosa no mundo. Esmagado pelo justo reconhecimento das faltas clamorosas, sentiu-se incapaz de algo mais objetar, permanecendo à mercê dos remorsos pungentes. Dona Margarida, depois de longa pausa, acariciou-lhe a mão mirrada e falou, porque ele está com uma mão mirradinha. Já, seca. Exatamente, seca. Já resultado do próprio suicídio, do que ele fez nessa última encarnação. O corpo perispiritual dele já está se deformando. Justifica que a mão mirrada simboliza tantas assinaturas daqueles que ele escravizou. Como utilizou a mão de forma equivocada? Ele assinava tudo para ele, né? Só queria saber do dinheiro. Sim. Dona Margarida, depois de longa pausa, acariciou-lhe a mão mirrada e falou: já refletiste nos resultados da empresa que tentaste no mundo? O menosprezo da oportunidade reparadora fere-te agora com amargas consequências. A mão que assinou documentos condenáveis, aí a tens mirrada. O pé que se moveu no rumo dos feitos delituosos está ressequido. Os olhos que procuraram o mal repletam-se de sombras espessas. Ou seja, o cidadão vai vir com a mão mirrada, com o pé tortinho e cego. Meio ceguinho. Meio ceguinho. Isso é uma imposição divina? Foi Deus que quis isso para ele? Não. O uso indevido do livre arbítrio. Saiu da reta, vai espiar. Talvez eles tivessem uma aprovação. A aprovação dele era saber conviver com Madalena, ajudá-la sem desejá-la. Lembra que esse grupo esteve no livro 50 anos depois. Todo esse grupo, na época Antero de Oviedo, era quem? Vocês lembram? Lólio, que era quem? Prefeito. O prefeito. Nos 50 anos depois. E ela, Madalena, era quem? Alba Lucínia. Casada. Novamente era casada. E ele a desejava. Era para sublimar a paixão, né? Então o que ele tinha que fazer? Aprender a amá-la e não a desejá-la. Daí ter vindo na condição praticamente... Olha, como disse a senhora, tu precisa passar por essa provação de conviver ao lado desse espírito que nessa encarnação vai se chamar Madalena, e tu tens que aprender a amá-la. Se tu fores como irmão, tu não vai viver a provação, tu vai estar como irmão. Então tu vais como filho adotivo, tu vai crescer com ela desde pequenininho, para despertar o sentimento do amor. Pelo amor de Deus, vê se tu não erra. Não vou errar dessa vez, pode deixar, eu prometo. Errou. Entendeu? Então a gente percebe, por isso que diz, a lei de Deus é a lei de amor, justiça e caridade. É uma só lei, amor, justiça e caridade. Porque se for só justiça, nós estamos fritos igual camarão no azeite quente. Entendeu? Por quê? Então é de amor, justiça e caridade. Então você vê que apesar da justiça, dele ter que passar por essa provação, ele colocou muito amor aí. Colocou o quê? Ele convivendo praticamente na condição de irmão. E ainda assim ele não conseguiu. E ele falando, é legal que ela diz aqui, por mais de uma vez, união santificada por Jesus, e ele tentou separar 2 almas que Jesus havia unido. Não era para ti mesmo. Não era, e não vai ser. Ao ouvir tais coisas, o rapaz mostrou reconhecer num gesto a sua penosa situação. Mas lembrando-se subitamente da presteza com que sua prece fora atendida, no caso da vinda de sua mãe pelos laços espirituais, asseverou humildemente: rogarei a Jesus me socorra com a liberdade de movimentos.
Então ele já deu certo pedindo para a mamãe, eu vou pedir para aproveitar e curar a mão, curar o pé, né? Ver se dá para enxergar um pouquinho melhor. Sim, Explicou Dona Margarida. o Senhor não te negará o quinhão da sua excelsa bondade, mas só ao contato de novas lutas terrenas conseguirás reintegrar-te nas faculdades sagradas que desprezaste, esquecendo voluntariamente os mais nobres deveres. Ele não entendeu nada. Porque o que ele desprezou? A faculdade mental dele, ele desprezou as mãos sadias, ele desprezou os pés sadios, ele desprezou os olhos sadios. São faculdades que Deus nos dá. Desprezado será o quê? Retirado. Parábola dos talentos. Servo mau e infiel. Lembra? Como assim? Interrogou admirado. Jesus perdoa, não com fórmulas verbais tão fáceis de enunciar, mas com a renovação do ensejo de purificação. O corpo carnal é tenda preciosa, na qual podemos corrigir ou engrandecer a alma, apagar as nódoas do passado obscuro ou desenvolver asas divinas para nos elevarmos a pleno espaço em busca dos mundos superiores. Somente na terra, meu filho, onde imprimiste tão negro cunho aos próprios erros, encontrarás meios de regenerar a saúde espiritual pervertida no crime. Então a única forma dele reestruturar o seu corpo perispiritual é fazendo o quê? Voltando. Reencarnar. E não falhar. Mas não bastaria a misericórdia divina a meu favor. Você vê que ele É muito cara de pau. não erra, o erro é da Madalena, a culpa é da Madalena. Tá com o corpo perispiritual todo desajustado, já quer negociar com Deus. Poxa, volveu ansioso por afastar a perspectiva de humilhação no ambiente humano. A misericórdia jamais falta em tempo algum. Ela permanece na afeição sincera dos amigos espirituais que velam por ti e no próprio remorso que te machuca o espírito desolado. Deus tudo concede, mas não nos isenta das experiências necessárias. O perdão do Pai ao lavrador ocioso está na repetição anual da época do plantio. Nessa renovação de possibilidades, o semeador indolente encontra os meios de regenerar-se, ao passo que o trabalhador diligente e ativo defronta condições de agradecimento sempre maior. Compreendes agora o perdão de Deus? O perdão do Pai ao lavrador ocioso está na repetição anual da época do plantio. Não plantou. Não se preocupe que vai haver uma nova oportunidade de você plantar. Isso já é um ato de amor do Pai. O ato de amor não é ir lá e tirar, dizer, não, filho, deixa que eu vou plantar para você. Ela falou através de uma metáfora. Isso não é amor. Quando nós fazemos isso com os nossos filhos, querer resolver, ele vai lá, apronta, faz, aí tu vai lá e conserta tudo. Se você acha que isso é um ato de amor, não é. Isso é um ato de deseducar esse espírito. Está aqui, olha. Deus tudo concede, mas não nos isenta das experiências necessárias. O perdão do Pai ao lavrador ocioso. Ocioso é o quê? Preguiçoso. Está na repetição anual da época do plantio. Todo ano não tem? Todo ano não tem? Isso já é o perdão do Pai. Meu filho, tu não fez isso, o ano que vem tu vai poder fazer. Mas tu vai ter que plantar, que eu não vou plantar para ti não. Né? Nessa renovação de possibilidades, o semeador indolente encontra os meios de regenerar-se, ao passo que o trabalhador diligente e ativo defronta condições de engrandecimento sempre maior.
Quem está no trabalho, atuando, esse vai estar sempre crescendo. O preguiçoso não, vai estar sempre aguardando uma nova oportunidade para ver se consegue plantar e deixa de ser preguiçoso. Então, meu filho, se o teu filho tirou um móvel do lugar, ensine-o a devolver para o lugar. E ele tem que pegar com as próprias... E isso começa com os brinquedinhos que ele espalha dentro de casa. Orienta o menino a pegar cada brinquedinho e devolver lá na caixinha dele. Isso começa cedo. Não é, Vera? Porque senão ele vai chegar no escritório depois e vai deixar Tudo bagunçado, para um besta arrumar. E a própria vida dele. Ele vai estar sempre errando e esperando que os outros venham e corrijam. Compreendes agora o perdão de Deus? Compreendo. Pois bem, se rogartes ao Senhor a minha presença, implorei igualmente a Jesus me permitisse reorganizar as tuas possibilidades de trabalho no orbe terrestre. A bondade infinita do Mestre concedeu-me essa felicidade. Só assim poderás restabelecer o equilíbrio da tua personalidade. É ela que vai reorganizar a encarnação dele. E ante o gesto de espanto do rapaz que ouvia mudo, a benfeitora prosseguiu. Ainda poderás aproveitar a missão de Alcione, que voltou ao nosso núcleo familiar, a fim de nos ensinar a todos a humildade, o amor, o perdão recíproco e a obediência a Deus. Não terás a beleza física de outros tempos, nem a liberdade plena de movimentos, mesmo porque regressarás ao mundo para um esforço de cura. Todavia, se bem souberes renunciar aos teus caprichos, ao terminar as futuras provas, estarás reintegrado na harmonia espiritual para prosseguimento de novas tarefas evolutivas, na carne ou fora dela. Jesus me concedeu a felicidade de trazer-te esta dádiva. De ti, porém, depende agora prolongar teus sofrimentos expiatórios ou assumir o compromisso de os abreviar. Antero temia as angústias da terra, mas compreendendo a generosa intenção da venerável amiga, murmurou: Aceito. que alegria! É assim mesmo. Saiu espremido. Desde o momento em que se revelou absolutamente conformado, sentiu que o espírito maternal o sustinha nos braços fortes e acolhedores. Por quanto tempo andará assim, os dois, através de extensas paragens sombrias? De si, não saberia dizer. Em dado instante, porém, viu-se com a benfeitora, defronte de modesta vivenda cercada de arvoredo. Não teve dificuldade em identificar o teto humilde onde havia instalado Madalena. Aproximaram-se. A esposa de Cirilo entretinha-se a costurar junto da filha, que parecia muito atenta ao trabalho materno. O rapaz esboçou um gesto e teve uma exclamação de surpresa, mas logo compreendeu que ninguém dera pela sua presença naquele aposento banhado de sol. Dona Margarida tranquilizou-o com um gesto e acrescentou: Vês? Ela vem lutando heroicamente e aproveita agora as contingências da pobreza material para elevar-se a Deus. O condenado entrou a meditar profundamente. Daí a instante, todavia, a graciosa Alcione, como que tocada no imo do coração, exclamou com estranho fulgor nos grandes olhos: Mamãe, a senhora tem se lembrado do primo Antero? Por que perguntas? É que hoje quero pedir a Deus por ele quando a senhora for rezar. Pois sim. Disse a esposa de Cirilo comovida. Mamãe, há quanto tempo ele foi para o céu? Interrogou a linda criança na sua encantadora ingenuidade. Há pouco mais de 2 anos. Mal sabiam que Antero de Oviedo ali estava ajoelhado,
junto delas e desfeito em lágrimas, ao refletir que aqueles 2 anos lhe pareciam 2 longos séculos. Alguma pergunta? Gente, nós tivemos lições de ordens morais. Putz, Para o nosso dia a dia, né? ai tia, o pior é que eu fico me lembrando, né? Quem mais é dado, mais será Se cobra. Olha, gente, é realmente, fica muito doloroso quando nós retornamos realmente à pátria espiritual e nos deparamos com que tudo que nós estudamos era verdade. Então aí dá aquela sensação do tempo perdido, sabe? Puxa vida, eu poderia ter feito mais. A gente pergunta, Conceição, o que é fazer mais? Gente, não é abrir um orfanato. Não é conseguir aliviar a fome do mundo, porque nós não vamos conseguir. Porque nós ainda não estamos no nível de Madre Teresa de Calcutá. Hoje o nosso maior desafio é respeitarmos uns aos outros. A nossa maior dificuldade é dentro do lar. Às vezes nós não conseguimos fazer um sacrifício por um irmão nosso que está dentro de casa, por um esposo nosso. A gente não consegue atender esse ser mais próximo da gente. Nós não nos colocamos na condição de servi-lo, que é o que a Alcione está fazendo. A Alcione, nós vamos ver através de Alcione. Alcione não fundou nenhum centro espírita, não abriu nenhuma igreja, não se tornou pastora, não foi dirigente de grupo, não fazia palestra, nem seminário. O trabalho dela era com quem? a família. Com a família. Só família. Só aquela família, extremamente adoecida. Mas era renúncia 24 horas. Vocês vão ver isso. Espera. Então, realmente nós nos colocarmos nessa vivência diária, aonde Deus nos convidou, a renúncia realmente. Essa renúncia realmente ajudar pessoas adoecidas. Tem Entendeu? até eu acho que é do Emmanuel, né? Que é um pouco mais. Um pouco né? mais. Tenta um pouco mais, dá paciência, insiste um pouco mais, espera um pouco mais. E sempre é aonde você está, aonde a vida te chamou. Exatamente, porque essas pessoas que convivem comigo, cada uma delas, não tenham dúvida, cada uma delas é o professor da matéria que eu preciso aprender. São instrumentos do meu progresso. Cada uma delas é um buril que eu preciso para o meu progresso. Pode ver que cada uma traz uma encrenca que tu não suporta, mas que é necessário para o teu progresso, entendeu? O outro vai responder pela atitude dele e nós vamos responder pela nossa. Quando nós falamos de filhos, que nós olhamos para um filho adulto, cheio de defeito, nós temos que fazer uma avaliação. Aonde eu errei? O que eu deveria ter feito que eu não fiz? Porque hoje só tem uma mãe que vai educá-lo. É a dor. Mas nós temos que fazer essa reflexão. Aonde eu fui omissa? Aonde eu protegi demais? Aonde eu deveria estar advertido e não adverti? Que é para a gente aprender, porque nós vamos ser novamente pai e novamente mãe. E temos que tirar lições de tudo isso. Não é, Vera? Vamos fazer a nossa prece? Então nós agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade, pela reflexão, pela assistência espiritual, por lições tão grandiosas que nos fazem parar para pensar um tanto mais. E aos amigos espirituais que sempre com tanta amorosidade conduz esse nosso trabalho. E vamos cantar, já com a presença do nosso professor, será a nossa música de encerramento. Pai, que estás nos céus, na
a luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado sejas, que em todo o universo exprime amor e luz. Venha ao nosso coração vosso reino de bondade, paz e claridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos enfim e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor.